Primeira vez que a gente faz um encontro desse no contexto do curso sem sol. Então, dessa vez não vou agradecer por não irem para a praia, mas ainda assim agradecer por separarem um sábado para ver filme, né, e para discutir cinema. A gente teve a estreia dos filmes 2 semanas atrás, mas na ocasião a gente fez a estreia dos filmes, exibiu, e depois a gente escolheu não fazer o bate-papo, né, no espaço. A gente fez o bate-papo no bar. E aí faltou registro disso. E aí, tanto para dar oportunidade para as pessoas que não conseguiram ir na estreia, de assistir o filme, mas também ouvir, né, o que as pessoas que fizeram o filme têm a dizer, também foi um esforço da minha parte, do curso, de fazer com que isso fique registrado, né? Na ocasião da estreia, eu comentei que uma prática aqui na Baixada Santista que eu julgo um pouco equivocada é dos festivais de cinema fazerem as mostras, as exibições, mas não ter o registro disso, né? A gente acaba reproduzindo de forma crítica, muitas vezes, a lógica das redes sociais, né? Do imediato. E tudo aquilo que tem de produção de conhecimento, de reflexão, de discussão, se perde. Então, esse momento aqui hoje é um momento para a gente assistir aos filmes, mas também para a gente discutir, para a gente pensar sobre eles. Porque foi justamente isso que a gente fez durante todo o mês de fevereiro, no curso Documentário com Imagens de Arquivo, Práticas e Reflexões, que gerou esses 5 filmes atravessados, né, por questões sociais, políticas, históricas, se relacionando com São Vicente. Enfim, essa abertura vai ser curta, porque eu acho que primeiro a gente assiste os filmes e depois a gente discute, mas dizer da surpresa positiva que foi ao ver os filmes de cada grupo. Não porque não se acreditasse no potencial, né? Mas porque a gente insistiu muito de, vamos gastar energia aqui para pensar os filmes, para assistir, para refletir. E isso que vocês vão fazer são exercícios. Mas, no final das contas, são filmes muito potentes que confirmam a premissa do curso. Em que sentido? De que é possível com escassez fazer filme potente, é possível com imagens de arquivo, não importa a sua qualidade, fazer cinema, com aplicativo de celular, por exemplo. Então, eu acho que os 5 filmes que a gente vai assistir agora, eles têm esse potencial, essa capacidade. E dizer isso nesse momento, eu julgo muito importante. Bom, por quê? A gente teve o Ainda Estou Aqui, né? E aí se disse, por exemplo, que iria abrir muitas portas para a gente. Mas no momento não é bem isso que está acontecendo. Então o que aconteceu agora recentemente foi, por exemplo, anúncio de corte no Congresso de verba para cinema. O que está acontecendo é um lobby da Netflix de dar 5 milhões de reais, que é uma questão de isenção de imposto, para reformar a sala, porque está de olho na regulação do streaming. E também porque, politicamente, do ponto de vista da conjuntura do país, a gente não sabe o que vai acontecer em 2026. E se a gente não sabe o que vai acontecer em 2026, o que vai ser dos editais públicos? E se não tiver edital público, o que a gente faz? A gente para simplesmente? A gente não considera que somos capazes de seguir fazendo cinema? Então, são processos que não se anulam, né? A gente tem que seguir buscando para ser remunerado, para fazer arte, para produzir arte, mas também a gente tem que ter essa capacidade de, coletivamente, buscar alternativas e saídas para fazer como for possível fazer. E, para mim, esses filmes dessa mostra indicam um pouco do caminho. E acho que é isso. Obrigado. E depois a gente vai chamar as equipes dos filmes para conversar. É nóis. Gente, eu esqueci de falar que nós estamos também no YouTube. Não me comuniquei com quem estava no YouTube. Eu queria propor uma dinâmica que é o seguinte: a gente vai convidando cada equipe por vez, porque eu acho que é importante dar uma visibilidade para todos que fizeram. Aí eu abro para cada filme, né, fazer uma consideração, quantas pessoas quiserem. E aí, para cada filme também, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, responde. Aí a gente vai fazendo isso por filme, pode ser? Porque eu acho que, né, garante um espaço para todo mundo. Aí antes, só alguns comentários gerais sobre os filmes. Quando eu disse na abertura que os filmes, eles, na minha opinião, confirmavam algumas das premissas e preocupações do curso,
é porque eles, de diferentes formas, colocaram em prática aquilo que o curso trouxe de preocupação. Eu acho que uma primeira coisa que a gente pode perceber é que nenhum dos filmes se confunde com jornalismo. Ninguém pensaria que nenhum dos filmes que foram exibidos hoje poderiam ser confundidos com uma reportagem de TV. E muitas vezes é isso que acontece com os documentários, né? Eles acabam adotando uma linguagem, às vezes, muito conservadora, às vezes mais cômoda em relação à sua forma, e se parece com jornalismo. E a gente, no curso, quis reafirmar o lugar do documentário como um lugar de cinema. E se é cinema, ele tem diferentes formas de construir o seu discurso e de se transformar em linguagem cinematográfica. Então, eu acho que todos os filmes, de certa forma, fizeram isso. Todos os filmes, de certa forma, não apostaram unicamente na palavra, né? Que também é um outro vício, muitas vezes, do documentário. Todos eles acabaram, na verdade, articulando diferentes dispositivos para poder construir o seu discurso. Todos eles feitos num intervalo de um pouquinho mais de um mês. Então, isso também é muito louco, né? Foi uma produção rápida, como um exercício. Todos eles feitos com filmes de arquivo. Alguns deles feitos, a sua montagem, a sua edição, num aplicativo de celular, né? O que demonstra que, muitas vezes também é um erro a gente pensar que o melhor cinema possível de se fazer é aquele que possui mais recursos, seja no sentido de câmera, seja no sentido de estrutura. Que a gente tenha o máximo possível. Mas isso não é uma garantia por si só de que isso vai acontecer. Então, sem mais delongas, eu acho que pensar na estrutura a partir da própria ordem de exibição, queria chamar quem é do Corre Nosso. Não. O primeiro filme é Os Grandes Não Cabem Aqui, certo? Então é isso. Turma dos Grandes Não Cabem Aqui, venham, por favor. E palmas para eles. Aí, só para abrir para vocês comentarem, né? Eu acho que uma coisa do filme de vocês, que eu já tinha comentado na estreia, não sei o que a turma achou, que ele tem uma natureza ensaística muito grande, né? Ele consegue fazer algo que não é simples de fazer, que é tratar um tema de maneira subjetiva e pessoal, e isso ser ao mesmo tempo muito coletivo, né? Então também tem essa, eu acho que a voz-over, que é essa voz pessoal, que é a Anitta que interpretou, inclusive, que não é simples também, eu acho que foi uma interpretação ótima. Ela é muito cirúrgica. Eu falei para eles que, para mim, é como se ela fosse uma faca afiada. Tem muitos filmes, e inclusive pessoas, né, que falam e não falam nada. E tem gente que fala muito pouco e o que falou é preciso. Eu acho que esse filme ele também tem essa qualidade. O filme ele não se apoia unicamente na voz-over, então ela não domina o filme e ela não domina as imagens, ela se articula com as imagens e ela convive também com outras vozes, né? Das pessoas que sofreram com o transporte público e sofrem. Também tem essa coisa que está atravessada em todos os filmes. Os filmes não respeitam uma linearidade. Né? O jornalismo tem isso, a cronologia, tudo certinho, ano a ano. Todos os filmes brincam, né, com essa questão do tempo. E o filme de vocês também. Então, só uma primeira abertura aí para falar sobre o filme de vocês, e aí vocês fiquem à vontade para falar. Boa noite, gente. Eu que dei ideia inicial, né, pro filme, porque eu entendi que depois de passar por algumas experiências de adulto, né, de pegar ônibus cheio, e aí eu senti a necessidade de falar sobre isso em algum momento. Eu tive uma experiência que eu sou professor, né, eu trabalho no Canal 4, mas eu sou lá do México 70, então venho de longe para poder dar aula. E aí eu passei por uma experiência de que eu fui pro ponto de ônibus e passou 5 ônibus cheios e eu não consegui pegar nenhum. Então eu cheguei muito atrasado na escola. E foi justamente no dia que a gente ia ter que entregar as ideias pro Leandro. E aí a minha galera que comprou a ideia, e eu achei que era interessante porque
como o Leandro disse, é uma coisa que eu sempre vou repetir, que é uma experiência coletiva, que é uma experiência individual, mas também é uma coisa muito coletiva. É uma coisa que a gente tem que falar o tempo inteiro, porque a gente passa por isso todos os dias. A gente está sempre lá no ponto de ônibus, tentando ir trabalhar, tentando visitar a mãe, não sei, fazer qualquer coisa. E a gente depende desse transporte público. E acho que é isso. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Boa tarde, gente. Eu comprei essa ideia porque eu acho que é algo muito que eu me identifico, porque todo mundo já passou por alguma situação individual, ou então muito. Ai, sério, eu também já passei. Uma vez, o ônibus, uma pessoa foi atropelada, e justamente foi atropelada no ônibus que eu tava. Então, tipo, travou o trânsito, e aí, pra voltar pra casa, na onde eu moro, só passam 3 ônibus intermunicipais, o resto é tudo de São Vicente da Sul. Então, pra eu chegar em casa, putz grila, nem sei que horas eu cheguei. Filmei também com o celular, porque eu gosto muito de filmar as experiências que eu tenho, porque eu sei que alguma hora vai servir. E aí, mano, eu falei assim, vamos de a pé? E, pô, a gente foi de a pé até conseguir pegar um ônibus, tipo, que vinha de Cubatão até São Vicente pra eu conseguir ir de a pé pra casa, tá ligado? Então, pra mim, esse filme, assim, eu tentei passar o máximo de emoção que eu conseguia quando eu tava narrando, porque, cara, é absurdo. Eu, quando eu entro no ônibus, quando eu vejo o ônibus cheio, quando tá calor pra caramba, eu fico sem esperança. E eu tava voltando de uma entrevista de emprego, e o ônibus, tipo, escasso, cheio. Eu falei, mano, o que eu vou fazer na minha vida? Eu tenho meus sonhos, será que eu vou conseguir realizar? E aí, caraca, eu tava voltando derrotada, tá ligado? Mas aí tem várias vezes. Depois eu consegui me alegrar de novo, só que aí eu. Só que aí eu fico pensando. Tem várias coisas que são únicas, que dão esperança de viver, justamente porque eu peguei um ônibus. Ah, mano, motor, vai descer, para aí, para aí. Essa coletividade, essa empatia que a gente tem. Tô vendendo uma bala aqui, tem como fortalecer, não sei o quê, tô desempregado, sabe? Então, eu acho que porque tem uma classe que pega ônibus. Tu não vai ver o Caio Amado no ônibus. Só se for fazer uma propaganda. Ai, gente, instalamos mais um ar-condicionado para rodar aí. E eu acho que é isso, sabe? É muito da gente criar esperança pela gente mesmo. E eu abracei essa ideia porque não sou só eu que passo, sabe? A minha roda de conversas passa, meus familiares já passaram, então eu acho que é muito isso. Só para complementar aqui, eu concordo, tipo, muito. Acho que todo mundo comprou o tema pensando que é uma experiência que ela é individual, mas que ela é coletiva e ela é um marcador social, né? E eu acho que, tipo, as pessoas passam parte da vida delas, assim, tipo, é muito tempo, às vezes, que a gente passa dentro do ônibus e a gente vai criando memória sobre aquilo. Parte das conversas do dia, às vezes, é tipo, peguei o ônibus e tava muito cheio, né? Então, eu acho que perpassa a vida do trabalhador no geral, né? E a gente quis trazer um tema que, tipo, das pessoas que estão à margem e vão ao centro, de fato, assim, como uma viagem de ônibus, né? Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho muito bem com a nossa editora, que também não tá aqui hoje, né? Mas ela foi um grande auxílio pra gente. E a ideia surgiu e a gente tentou também não fazer a imagem brilhar, no caso, né? E eu acho que a gente conseguiu fazer isso, né? Nossa, pelo fato da produção ter sido muito rápida, né? Foi um mês pra fazer mais ou menos o filme. A gente tinha uma dificuldade de encontrar um ponto narrativo que conectasse tudo que a gente queria falar. Porque o ônibus é um assunto muito simples e às vezes pelo fato de ser um assunto muito simples, existem diversas coisas pelo qual a gente poderia falar. Então a gente poderia falar sobre a falta de ar-condicionado em vários ônibus, sobre as condições precárias que os ônibus têm quando nós pegamos, principalmente quando está lotado, confusões que acontecem. A gente também poderia ter ido para um lado de olha como o ônibus é legal, de certa forma, olha como as pessoas convivem dentro do ônibus, mas aí a gente decidiu conversar e ver como que poderíamos contar essa história sem ficar muita coisa em 5 minutos, né? Porque o exercício propunha que a gente teria que fazer esse filme em 5 minutos. E eu acho que foi um trabalho que a gente conseguiu fazer bem, de encontrar esse ponto narrativo, de mostrar como tudo isso está interligado, né? De certa forma, como
passam as décadas, passam os anos e ainda as coisas não melhoram, ou melhoram minimamente, mas outros problemas surgem a partir daí. E muito disso também veio da edição da Thaís, que não tá aqui hoje. Então, achei isso muito legal da nossa parte, no caso. É isso. Acho que eu só queria falar algumas coisas sobre o processo criativo, né, que a gente teve, que eu acho que foi um processo bem interessante, assim, porque foi meio louco, assim, porque a gente não tinha um roteiro, né, a gente não tinha uma coisa exata, assim. Então a gente só foi acumulando material e acumulando material, acumulando material. Quando eu fui vendo, eu tinha um drive cheio, e aí a gente sentou e falou, tá bom, mas qual é o nosso filme, qual é o nosso recorte? E aí eu soltei pra eles uma música da Elza Soares, que é a que toca no final. E aí a gente começou a escrever, né? Aí surgiu o texto, que é o texto que é narrado pela Anitta, e aquele foi o nosso roteiro. A gente escreveu um texto, dividido em parágrafos, né? E aquilo foi a nossa divisão para contar essa história. E acabou que ficou super divididinho, né? E aí a gente conseguiu trabalhar as imagens da melhor forma possível. Mas eu acho engraçado porque a gente não teve um roteiro, né? A gente não sentou e falou assim, vamos escrever um roteiro agora, bloco 1, bloco 2. Não, foi só um texto que foi feito em concordância com todos e foi muito interessante de trabalhar desse jeito. Acho que é isso. Alguém quer pontuar alguma coisa sobre isso? Gente, esse filme pra tomar forma, meu Deus do céu. Tava eu e a Thaís quebrando a cabeça. De madrugada a gente montou esse filme, eu fui assistente de montagem. Cara, a Thaís é sensacional, mano. Ela fez um plim no filme, porque a gente não tava conseguindo conciliar um horário pra montar. Então, quando eu chegava do meu curso, era lá pra noite, a gente montava de madrugada. Aí a Thaís falando assim, eu falei, mano, eu tô achando que esse áudio tá pelado. Só a voz não tá dando tan, sabe? E aí eu falei assim, eu vou na orelha do motorista e vou gravando tudo. Sabe? E aí, sabe, a gente tentando botar corpo nesse filme pra tentar transmitir tudo que a gente passa no ônibus, assim, pra ter uma imersão mesmo. Cara, eu queria que ela estivesse aqui, cara, de verdade. Ela pelejou. Gravamos muito fole no ônibus, viu? No ônibus lotado, eu assim, ó, com o celular, tipo, esperando a buzina tocar, porque eu queria que tivesse a buzina no filme. Mas eu acho que é isso. Alguém que falou? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse filme específico? Senão já vamos para o próximo grupo, que é o São Vicente, uma ponte para, certo? Nosso representante solitário. Vou até vir mais pra cá, né? Não, eu acho que tem até para fazer uma conexão com o primeiro filme e que também, na verdade, tem com todos os filmes, né? É muito difícil, depois que você assiste, por exemplo, Os Grandes Não Cabem Aqui, pensar nesse filme sem a música da Elza Soares, né? E é isso, o que a gente fez no curso? A gente se preocupou com os direitos autorais da música da Elza Soares? Obviamente que não. Então, esse curso, ele é um curso, apesar de feito com dinheiro público, e que tem toda uma formalidade, ele afirma o seu lugar de questionar certos critérios e normas jurídicas que são legais, mas não são necessariamente morais. Então, até uma coisa que eu escrevi, né, sobre os filmes, o que se questiona aqui não é o que é legal ou não, mas sim o que é ético e moral. Então, não significa que a gente vai usar qualquer imagem de forma indiscriminada, de uma forma indiscriminada. Existe um gesto ético e moral desde uma perspectiva de classe. Então, assim, qual que é a possibilidade da Elza Soares, se ela fosse assistir esse filme, se ofender com o seu discurso, né? Se ofender com aquilo que está sendo trazido. Então, se é ético e moral, a gente vai fazer esse gesto. E no filme São Vicente, uma ponte para, também tem uma música do Milton Nascimento que fecha o filme. E aí, acho que é interessante que esteja o Andy aqui comigo, porque teve muita troca nossa, né, em relação ao filme. Eu acho que é um filme que ele teve um desafio que foi no seu roteiro. Eu, quando li o roteiro, era difícil de visualizar como seria o filme. E é muito interessante quando você vê o filme, você fala assim, nossa, o filme fala de muitas coisas diferentes e elas ainda assim
de alguma forma se encaixam. E se encaixam por quê? Porque assim também é a vida, né? A vida ela não é um caminho coerente e fechado. Ele é uma grande dança que vai para vários lugares. E a montagem soube, né, fazer essa dança junto com o que é o roteiro. E o que eu acho também que todos os filmes, de alguma forma, fizeram foi ser coerente em relação ao seu conteúdo e em relação à sua forma. Então, São Vicente é uma ponte para... o que é interessante é que o filme ele foi feito, digamos, em mesa de bar. O Isidoro, a sua passagem aqui foi numa mesa de bar. E essa voz que conversa com a gente no filme tem um pouco essa coisa de ser uma prosa que não se preocupa em ser linear, né? Ela é lacunar, ela tem desvios, e eu acho que vocês conseguiram fazer isso muito bem. E é isso, agora eu vou passar para você falar. Opa, gente, boa tarde. Estou um pouco nervoso aqui. Tanto é que na hora que ele falou que ia chamar as pessoas do grupo separadamente, eu já peguei na mão do colega e falei, vamos propor para todo mundo, de todos os grupos, pensando nos grupos que, infelizmente, a equipe não pôde estar aqui, né? E eu abri aqui meu celular para prestigiar os colegas aqui, né? Pô, gente, obrigado que vocês estão aqui, né? Acho que cinema também, assim como o teatro, né? Só acontece com esse jogo de presença, né? Se a gente vai exibir o filme e não tem ninguém para ver, acaba não tendo muito razão de ser, né? E, eu tô aqui em nome também da Caroline Pessoa, do Isidoro Cruz, que é integrante e é a espinha dorsal do nosso roteiro, né? Ele aparece na fita. Tem a Lohane Passos e o Ronaldo Pereira. Essa é a nossa equipe, né? É a equipe do filme São Vicente, uma ponte para, né? Infelizmente, os outros membros não puderam estar aqui com a gente hoje, né? Mas acho que vão estar vendo a gente lá no YouTube, né? A espinha dorsal do nosso filme é o Isidoro Cruz, que ele tem 76 anos, ele morou na ilha de São Vicente até os anos 70, né? Até 76, depois migrou para São Luís. Ele mora em São Luís do Maranhão, né? Ele é um nômade, ele mora em muitos lugares, né? Ele é um cara bastante viajado, viaja bastante, né? E que depois da aposentadoria resolveu fazer cinema, né? Ele é um professor de gerontologia lá da Universidade Federal do Maranhão. E depois de se aposentar, né? Foi investir nessa paixão dele de fazer cinema. Fez o curso lá na Escola de Los Banhos, né? Acho que é isso, lá em Cuba, né? E aí, quando ele volta para cá, morto de vontade de filmar tudo que ele quer, né, e tal, fazer filme, filmar muito, é decretado lockdown. E aí não tinha como ele botar em prática isso, né? E depois ele acabou fazendo outros, durante a pandemia mesmo, ele fez um filme chamado Confinados, né? Se aproveitando dessa vontade de cinema e o que a internet oferecia de dispositivo também para fazer assim, como é que fala? Para fazer à distância, né? Então, a espinha dorsal do nosso filme é a história do Isidoro, que volta para a ilha de São Vicente porque uma prima dele mostra para ele uma caixa de fotos com imagens assim dos pais deles quando jovem. Ele não sabia da existência dessa caixa de fotos, desses arquivos, né? E a gente achou uma coisa bastante peculiar, assim, né? Registros de família dos anos 30, ainda mais de uma família negra, né? Que é mais difícil ainda, né? Dependendo, para a gente conseguir registro fotográfico, né? E é uma coisa que a gente tenta abordar isso, a falta de registro. Inicialmente, o roteiro ele ia falar sobre uma ponte, né? Entre São Vicente e São Luís, né? Pensando a história do Isidoro, né? Que o Isidoro vem para cá por conta dessa caixa de fotos, né? E a gente ia tentar fazer uma relação, né? Entre as duas cidades que estão em ilhas, as duas foram capitanias hereditárias. Então o filme começou com um roteiro muito longo, pensando nisso, assim, quais seriam as similitudes, as semelhanças entre São Vicente e São Luís do Maranhão, né? E ficou uma coisa muito grande. E a gente ainda colocou as histórias dos membros do grupo atravessando essa narrativa, né? O que tinha de história minha na Baixada Santista, em especial na Ilha de São Vicente, aqui onde a gente está, né? Mesmo sendo ou do lado do Santos ou do lado do São Vicente, o que tinha de vivência nossa. Então acabou ficando um monstro, ficou uma coisa muito grande, e aí foi essencial esse bate-papo com o nosso orientador e professor, né, para ir cortando e tal, para ir tentando achar onde é que estava o filme, ali no meio daquela maçaroca de palavras e de imagem, né, um drive cheio de coisa, né, que foi crescendo, 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 e aí a gente foi cortando, né.
Engraçado, né? Como o processo da escrita também é muito parecido, né? Porque escrever é cortar a palavra. Acho que fazer um filme também é cortar muita coisa, né? E aí a gente foi cortando. Aí cortou São Luís, cortou os outros integrantes do grupo, foi deixando... Onde é que está o filme? Onde é que está o filme, né? E hoje, revendo... Engraçado, uma amiga deu um feedback que eu achei tão importante. Ela falou assim, poxa, o filme é sobre o Isidoro e o Isidoro quase não aparece. Eu falei, caramba, é verdade. Faltou aquele take do Isidoro hoje, que a gente tinha até, e que depois nessa montagem caiu, mas quem sabe numa próxima a gente... aparece ele vendo, mas era um take mais demorado, depois aí na montagem acabou caindo. Mas é isso, assim... Ô, gente, obrigado por vocês estarem aí, obrigado pelo nosso professor orientador. A nossa equipe, assim, foi sensacional, assim, essa história começa, a Carol e o Isidoro começam a burilar essa ideia, né, de uma ponte entre São Vicente e São Luís. Depois, na mesa de bar, a gente foi pensando sobre e falando desse comentário do cara que faz Uber, né? Que fala, pô, o cara falou assim que São Vicente não é nada, é só uma ponte entre Santos e Praia Grande, né? E aí o Isidoro falou, poxa, caramba, esse podia ser o final do nosso filme, né? Então, um filme que começa com uma premissa e uma ideia de fim. E aí depois a gente foi tentando traçar esse caminho, né? Rechear, entender como é que funcionava isso, né? E exaltar um pouquinho de uma memória que a gente vê que oficialmente não é exaltada, né? Não tem essa... O Leandro estava falando para a gente, né, da mostra que teve sobre Mazzaropi, né? Não houve nenhum comentário lá em São Vicente, né? Não houve nenhum comentário do filme do Mazzaropi que tinha sido feito ali. Ou, por exemplo, não há nenhuma exaltação da Ivani Ribeiro, que é uma das novelistas mais importantes do Brasil, né? A mais importante, junto com a Jeanette Claire. E é uma figura que não é exaltada, não tem um caminho que fale sobre ela, lá uma casa, uma rua. E é uma figura importantíssima da história do rádio, da TV, da nossa comunicação, né? Das nossas histórias. Aí a gente tentou trazer um pouquinho disso. Bom, acho que eu já falei demais. Obrigado, gente. Gente, quem quiser fazer comentários também pode ficar à vontade. Caso contrário, minha São Vicente... Essa música colou na minha cabeça. Próximo aí pro Piara, certo, gente? Pro Piara, valeu, Andy. Mesma coisa? É isso. Oi? Você usa isso aqui. Só fazer um breve comentário. Eu acho que também uma coisa que atravessou todos os filmes foi a ausência de um roteiro formal, né? Acho que, inclusive, é interessante para a gente entender o quanto, de fato, tem algumas coisas que são complicadas, né? Muito do roteiro do documentário hoje, como que é exigida a estrutura dele, é muito em função da obtenção de recurso público ou de verba com uma entidade privada, onde você tem que provar para ele, de alguma forma, ficcionalizando, inclusive, né? Porque o roteiro de documentário você vai prever, imaginar situações, de que, bom, aquilo que você está apresentando faz algum sentido, né? Mas até a Agnes Varda falou, né? Como que era o seu método de trabalho? Perguntaram para ela. Ela falou assim, é um zigue-zague mental. E aí eu acho que, ao fazerem filmes dentro de uma proposta de exercício de um curso, sem a demanda de apresentar uma prova de que você tem a capacidade ou não de fazer um filme, eu acho que os grupos puderam também ter mais liberdade, né, para pensar o roteiro de uma forma diferente, mais criativa, né? Então, por exemplo, um roteiro começar a partir da música da Elza Soares é muito interessante, né? E aí, acho que foi interessante o Andy falar sobre a questão de preservação, que aí é muito do Ipupiara, né? E aí eu lembro também que era uma... Isso é muito interessante, na verdade, gente. Porque eu lembro que era uma aflição muito grande do grupo Ipupiara, como que eles iam contar a história que eles queriam contar. Então, Os Grandes Não Cabem Aqui também relatou esse sofrimento de como que a gente vai contar essa história. Se tem algo que eu posso falar, é que esse sofrimento ele é parte e ele é bom. É justamente negar o sofrimento que faz com que a gente faça, às vezes, filmes caretas, conservadores na sua estrutura, né? É mais difícil mesmo pensar como fazer do o que fazer, né? Então, eu acho que foi muito a proposta mesmo do curso e foi o que todos os filmes se empenharam em fazer, se preocupar no como, né? Na forma. E aí eu queria que você compartilhasse um pouco o processo.
Obrigado, Leandro. Obrigado pela presença, pessoal. Enfim, meu nome é Rafael e eu estou representando aqui o grupo do Ipupiara, a Beatriz Nunes, Isael Vicente, Lívia Dori e Mariana Cordeiro, que não estão aqui hoje. Mas eu quero contar para vocês como é que foi um pouco do processo primeiro da ideia de como a gente pensou em fazer o Ipupiara, porque pelo menos uma união entre os 5, a gente queria fazer algo relacionado à cultura. Então, era uma dificuldade muito grande que a gente tinha de como que a gente iria relacionar a cultura vicentina para fazer um documentário. E aí o documentário, na verdade o curso ele foi feito na Praça 22 de Janeiro, na Biquinha. Aí a gente olhou um para cada outro e falou assim, peraí, gente, aqui é o setor mais cultural de São Vicente, vamos dar uma volta e a gente vai achar alguma coisa aqui. A gente olha para um canto e vê que não tem o Ipupiara. A gente falou, bom, é isso, vamos falar sobre o Ipupiara. Então... Só que para falar sobre o Ipupiara, a gente teria que ter arquivos e fontes para a gente documentar e buscar. E uma das principais dificuldades era procurar imagens antes de quando existiu o Ipupiara, durante as chamas, quando foi depredado, e o pós, porque nada ali foi substituído. Não teve alguma coisa que entrou no lugar, um outro ponto turístico. Então, foi uma dificuldade enorme. A gente tentou entrar em contato com emissoras, eu sou jornalista, eu entrei em contato com amigos que trabalham na Tribuna, amigos que trabalham na Santa Cecília, e para procurar imagens, procurar alguma coisa que pudesse ser colocado no documentário. Praticamente respostas vazias, respostas do tipo, a gente não achou nada, não tem nenhuma matéria, arquivos muito antigos, a gente não tem mais aqui no Drive. E aí, mesma coisa em relação a outras emissoras, e a gente falou, bom, então vamos entrar em contato com familiares ou amigos, pessoas que eram vivas e vivenciaram os anos 2000, que o Ipupiara era muito presente, e mesmo assim, olha, a gente passou grupos de WhatsApp, eu coloquei até no Twitter, pessoal, não deu certo, e a gente conseguiu uma única imagem, a imagem era muito ruim. Então, a gente falou, bom, vamos procurar então na internet, Google, matérias, né? E a gente conseguiu fazer um paralelo bem bacana e... O Leandro falou uma coisa do grupo, que era uma problemática muito grande, sobre como a gente ia fazer. A gente não queria optar por uma narração. A gente queria colocar imagens mesmo e deixar a problemática e a provocação para as pessoas que estavam assistindo. Então, entre aspas, a semiótica que o Isael propôs para fazer a edição foi maravilhosa, porque a gente conseguia imagens de arquivo de quando existiu o Ipupiara, lá pelo final dos anos 90, início dos anos 2000, e eram imagens coloridas, porque eu acredito que São Vicente era mais vicentina nesse período, da cultura, das pessoas irem à praia. A praia era lotada. Hoje em dia, as pessoas trocaram pelo shopping, ou muitas vão passear por Santos. Então, São Vicente, principalmente a parte da Biquinha, é meio morta, sabe? Então, a primeira parte, o ato 1, quando a gente chamou de A Vida, é muito colorida, é muito... Sabe, crianças, idosos, pessoas. E aí, quando a gente colocou o ato 2, que eram as chamas, também foi algo muito difícil, porque a gente também procurou em imagens, né, da imprensa. Assim, na primeira semana, tinha até conteúdo para procurar. E tinha realmente. Depois, é como se não existisse mais. A imprensa não relatou nenhuma denúncia ou nenhum anúncio da Prefeitura de São Vicente dizendo se iria restaurar o projeto ou não. Era como se o assunto fosse esquecido mesmo. Por isso que o nome do curta se chama Ipupiara, Ecos de um Passado Esquecido. Era como se não tivesse existido. Então, eu acredito que a próxima geração, pelo menos daqui a uns 10 anos, ninguém vai mais lembrar que o Ipupiara existia. Quem viveu Ipupiara lembra. Mas agora, crianças, assim, já não fazem mais ideia dessa parte, desse ponto turístico que foi muito importante para a história de São Vicente. E no final, essas fotos são muito atuais, quando a gente colocou a música de uma forma irônica, Minha São Vicente, com imagens de São Vicente depredada, a gente queria causar essa ironia, mas são fotos atuais, ou seja... não tem mais os doces da Biquinha, não é só o Ipupiara que eu tô falando, a gente tá falando todo de um centro, né, centro cultural da cidade que cada dia mais desaparece. Então, até que a gente até comentou uma vez, nas buscas por arquivos, que o Ipupiara ele foi citado por uma notinha na tribuna e estava citado de uma maneira errada, ou seja, até o jornalista hoje que trabalha em emissoras não conhece o projeto, não conhece a importância do Ipupiara, do que foi por São Vicente. Então, a gente queria causar essa reflexão mesmo e mostrar que a cultura nunca vai deixar de ser importante para nenhum município, para nenhum lugar no mundo inteiro. Então, eu espero que vocês tenham gostado, agradeço a presença de todos e muito obrigado. Alô, alô.
Alô, alô. Parabéns. Eu gostei mais agora vendo pela segunda vez. É um filme que acho que fica na cabeça. E é só fazer uma sugestão de sempre que for exibir ou comentar, fazer um paragrafinho explicando quem que é, quem que foi. Porque não é uma estátua, né? É um símbolo. E aí é uma forma também de manter vivo. Isso a gente sabe porque acompanhou, né? E porque também mora em São Vicente, eu tenho contato com, com o acontecido, né, da depredação, mas ao mesmo tempo reafirma. Mas só isso. Corre Nosso, já vem então você, Miguel. E mais Letícia, B, Atena. Eu acho que uma coisa também a dizer, eu acho que tem diferentes formas, com diferentes tons, mas em todos os filmes existe uma ironia, né? Eu acho que em todos os filmes tem, seja na montagem, na música, no discurso, uma ironia colocada, e eu acho isso que de uma forma bem elegante, assim, né? Bem sofisticada. E aí, sobre o Corre Nosso, eu acho que uma coisa assim que quem assistiu desde a estreia que chama muita atenção são as colagens, né? As colagens do filme, elas são muito marcantes. E acho que elas são bem interessantes porque elas acabam por si só, sem precisar de um grande discurso, trazendo para dentro do filme o aspecto também coletivo da vivência dessa pessoa que anda de bicicleta a trabalho. E eu acho que também tem outra coisa que está dentro do filme, numa relação, de novo, muito bem articulada entre conteúdo e forma, que bom, a vida desse trabalhador é uma correria, tem que ir para lá e para cá com muita pressa, e a montagem também ela não perde tempo, né? A montagem ela é muito ágil. Então acho que isso é uma coisa interessante para a gente pensar e refletir. O quanto seria arriscado e talvez incoerente fazer um filme sobre esse universo com uma montagem, por exemplo, digamos, mais estável, mais segura, mais lenta, né? Então eu acho que, de novo, assim, dar um exemplo prático dos filmes que a gente viu, daquilo que a gente pensa enquanto cinema, né? De o quanto que a gente constrói discurso também com as imagens, com os sons, né? Acho que o Ipupiara, por exemplo, Os Grandes Não Cabem Aqui também trabalham muito com a sonoridade. E o Corre Nosso também tem muito essa aposta, né? De construir esse espaço sonoro. E aí passar para vocês falarem. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de quem está aqui, né, dedicando esse tempo. Muito também agradecer ao pessoal do próprio grupo e ao Leandro pela oportunidade. E a gente começou não, né? A proposta de a gente trabalhar com essa ideia da bicicleta veio do pouco tempo que a gente tinha e de ser fácil conseguir recurso, né? Então cada pessoa pode ter uma experiência com a bicicleta, aí que surge a experiência do Arial, que não está aqui, não é possível ser mencionado o Arial e o Gabriel, que fez as colagens também, dois grandes artistas, de transformar isso num texto. Ele trouxe um texto do ponto de vista de um entregador e que acabou sendo a coluna vertebral do filme, né? Eu faço algumas ilustrações de bicicleta, o título, e tinha essa ideia de ter a bicicleta, que são pessoas, né? Bicicleta não é um objeto, são pessoas que andam nela. E ela liga e corta a cidade. Então a gente já conseguiu imediatamente um eixo de conexão com a cidade. E ao mesmo tempo, som de bicicleta, som de buzina, imagem de bicicletaria, o pneu rodando, né? O freio. Tinham muitos elementos para serem explorados, o que facilitaria em pouco tempo, e tinha a vontade de ter a voz da cidade, que era a gente conversando, né, alguns elementos que a gente viu no filme, tinha a vontade de ter uma voz da cidade, que acabou sendo personificada pela tá como Dona Bia? Como Dona Bia, que é a avó
da Letícia. E a gente queria, ou pelo menos, assim, uma parte com as colagens do Gabriel tinha um pouco da ideia de efeitos especiais, sabe? Como usar efeitos especiais com colagem, corte e tal. E aí, né, a gente tinha muito ingrediente e aí deu para cozinhar o filme, assim, a partir desses ingredientes com a montagem que B fez. Então... Boa noite, pessoal. O processo de construção desse filme todo foi bem interessante, assim, bem diferente do que eu tô acostumado, assim, a fazer em cinema, e foi muito bom aprender a fazer cinema, assim, sendo honesto, né? A gente tinha esse tema que a gente sabia que queria falar, e a construção dele começou a partir muito de coletar o material, né? Então, coletar áudio, coletar vídeo antigo, vídeo atual, e fico bem satisfeito, assim, com o resultado que todo mundo conseguiu atingir, assim. Principalmente nessa junção entre texto e imagem, que às vezes convergem, às vezes divergem na história que eles estão contando. Porque a gente queria tem esse relato muito pessoal do Arial, que ao mesmo tempo é um relato bem universal também, de pessoas que trabalham com bicicleta. E a gente tem as imagens que eu acho que contam uma história muito coletiva sobre o território que a gente vive aqui, né? Então, acho que gostei bastante e obrigado por comparecerem. No geral, assim, o processo de montagem, ele foi um pouco caótico pra mim. Quando eu entrei no curso, no nosso primeiro dia, o Leandro fez a gente parar e falar, tipo, qual eram as nossas intenções quando a gente entrou e quando se inscreveu. E a coisa que eu tinha falado nesse dia é que eu tinha entrado porque eu queria aprender a montar filme com imagem de arquivo, que é uma coisa que eu não estava acostumada a fazer. Que eu tô muito, muito pegada em fazer, tipo, documentário ser Talking Heads e filme de ficção ser, tipo, montagem linear, normalzinha, que a gente tá acostumado. E eu queria muito aprender a fazer um negócio que fosse diferente, assim, que tivesse um pouquinho mais da minha personalidade dentro. E aí, quando a gente montou o grupo e a gente começou a falar sobre o tema, eu tava, tipo, com a cabeça quebrando, assim, pensando o que eu ia fazer com essa montagem desse filme, porque eu não conseguia visualizar ele muito bem. E aí, montaram um roteiro e eu tentei me afastar o máximo possível da produção do roteiro, porque eu queria ter ele pronto pra poder tentar montar em cima dele, em vez de tentar montar a montagem na hora que tava fazendo o roteiro. Então, eles começaram a fazer a questão do roteiro, eu tava acompanhando, assim, mais de longe. Quando chegou a última versão do roteiro, tipo, na minha mão, e aí eles fizeram assim, vamos montar, beleza. E aí na semana que eu ia começar a montar, meu Premiere parou de funcionar. Só parou porque eu uso o Premiere da minha faculdade, que é gratuito, e aí a minha faculdade falou, não. E aí eu tava sem Premiere. Então eu tava meio em pânico, assim, eu falei, meu Deus, como é que eu vou montar esse filme? Eu tentei montar em outro software, eu não tava conseguindo. Eu falei, meu Deus, eu não tenho tempo suficiente pra aprender a mexer num software novo e montar esse filme que eu não sei ainda o que eu vou fazer nele direito. A gente tinha a ideia inicial de fazer uma coisa com as colagens e tal, só que eu nunca tinha feito nada parecido antes, então eu falei assim, é uma coisa que eu gosto muito, é um formato que eu gosto muito, mas eu não sei fazer ele direito, eu preciso testar coisas antes de falar que tá pronto. E aí eu fiz um teste gratuito no Premiere de 7 dias, então esse filme aqui foi montado em 7 dias e muito sangue, suor e lágrimas para fazer funcionar, muitas madrugadas em claro, mas o importante é que deu certo. Mas o que mais, tipo, me pegou, assim, na hora de fazer é que eu queria muito que as colagens fossem a linguagem do filme inteiro, mesmo nas partes que não eram colagem. Então, tipo, os vídeos e as imagens de arquivo, todas elas, eu queria integrar elas na coisa da colagem. Porque eu acho que ela dá o ritmo do filme, assim, querendo ou não. Porque ele começa mais devagar e ele vai ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido, até que você tá, tipo, meio sem fôlego, assim, assistindo. Que eu acho que é a experiência de você andar de bicicleta. Apesar de eu não andar de bicicleta, eu acredito que seja. Pois é, estranho, né? A pessoa monta um filme sobre bicicleta. Não, eu não sei andar de bicicleta, eu nunca aprendi a andar de bicicleta. Mas, como uma pessoa que, tipo, anda muito de transporte público, tá sempre na rua, tenho todos os meus amigos andando de bicicleta, eu tô acostumada a ver pessoas andando de bicicleta. E tem sempre aquela coisa de, tipo, da pessoa assim, não, eu vou te ensinar. E ninguém nunca me ensina a andar de bicicleta. Eu acho que eu tava muito num espaço de, tipo, como é que é, tipo, vendo de fora, assim, uma pessoa que trabalha com isso, uma pessoa que anda de bicicleta todo dia. O que você vê da pessoa que anda de bicicleta? É, tipo, a pessoa que tá lá, tipo, andando mó rápido e você, tipo, vê quando a pessoa desce da bicicleta, ela tá, tipo, morrendo. E eu fico pensando assim, essa ideia que eu quero trazer na montagem do filme, foi isso que eu tentei passar o máximo possível, de, tipo, começar com uma coisa mais lenta, começar com uma música mais tranquila, uma coisa mais
pra você, conforme você for passando e chegando naquela coisa de tipo, meu Deus, ele vai acabar e vai acabar, tipo, muito rápido, porque o filme tem 3 minutos, assim, então ele vai acelerando conforme as coisas vão passando. E eu acho que, principalmente, o que eu mais gostei de fazer, assim, foi essa questão da ironia do filme, né, que o Leandro mencionou, porque eu acho que é a parte mais engraçada quando começa a tocar a música da tapioca no filme. E eu, tipo, eu adoro essa música, eu cresci ouvindo essa música porque eu cresci na Cidade Náutica e ele passa lá todos os dias. Então, era uma coisa que quando eu tava mexendo nos arquivos, pensando assim, meu Deus, o que que eu vou colocar aqui? Eu ouvi a gravação, que eu acho que foi o Leandro que pegou, não foi? Foi você que pegou? O Leandro pegou, tipo, na rua mesmo, gravou no celular e eu tava ouvindo, eu falei, pô, será que tem a versão completa da música no YouTube? E eu fui pesquisar e não tinha. E eu falei, tá, isso aqui eu quero botar, não importa como esteja tipo, a qualidade do áudio e tudo. E eu peguei e eu botei e eu falei assim, como é que eu coloco isso aqui num contexto que faz sentido pra essa história? E eu pensei, eu acho que é uma ironia de, tipo, é uma música que fala sobre, vamos batalhar, vamos trabalhar, e vamos, tipo, o dia seguinte tá vindo, a gente vai continuar trabalhando e tal. E aí, tipo, pegar essa coisa meio, tipo, imagem de São Vicente, como é que é São Vicente, porque a gente tá acostumado a ver São Vicente, tipo, a praia, ou uma coisa assim, mais Itararé, sabe? Que é a galera que, tipo, você não vê esse pessoal saindo pra trabalhar, tipo, batalhando mesmo no ônibus, no VLT, de bicicleta. Então, eu tentei pegar, tipo, as imagens que eram, tipo, no começo, são, tipo, São Vicente mais estereótipo, e depois indo pra São Vicente mesmo. Que é a galera que precisa, que é a galera que tá lá, que é a galera que ouve essa música da tapioca tocando na rua mesmo. E foi muito divertido, assim, pra mim, tipo, fazer essa exploração, assim, brincar muito com essa ironia do filme, e um pouco com essa visão que não é minha, mas que é uma visão que, tipo, eu acho que todo mundo compartilha de uma forma ou outra. Porque não é só sobre bicicleta o filme, né? O filme é sobre trabalho, é sobre luta, e é sobre, tipo, acordar de manhã cedo e pensar, pô, eu não sei que horas eu volto pra casa hoje, e eu acho que fazer cinema meio que é isso também. Boa noite, pessoal. Eu acho que esse final é o grande gancho, assim, que a gente tinha um pretexto de usar a bike para falar sobre todos os acontecimentos atuais, assim, que todo mundo nós passamos, assim. Então a gente tinha a questão para falar da precarização do trabalho, de que lazer que nos sobra, que São Vicente é essa, que muitas vezes pode ser marginalizada, esquecida, ali à sombra de Santos. E aí também tinha esse negócio da gente ser acelerado, um corre e falar de como que é todo dia já tá de noite, dorme pro outro dia e vira, e vira, e vira. E aí eu acho que é esse ritmo também que passa, né? Muito a partir do texto do Ariel, que não tá aqui hoje, mas foi uma grande contribuição, que era um relato muito pessoal dele, até muitas vezes muito estigmatizado, né? Assim, do entregador, da bike, de estar servindo alguém e tudo mais. Então a gente tinha esse cuidado também para poder passar essa mensagem e que não esquecesse de falar também sobre essa cidade, né? A gente tinha uma coisa de trazer quem é que mora aqui, quem é que nasce aqui, quem é que morre aqui, né? Que a gente colocou um dos nomes chama Quem Nasce São Vicente Calunga. E todos os desafios que aparecem, né, na hora da gente fazer um filme com imagem de arquivo, serão esses arquivos, onde a gente vai achar. Aí, na hora que a gente junta lá um monte de coisa, agora quais são os cortes, né? O que a gente vai filtrar desse monte de coisa que a gente quer usar? E aí aparecendo todos esses desafios e também contando com os recursos que a gente tinha, né? Os recursos de montagem, com as próprias colagens do Gabriel, música também que ele já tinha produzido. Então a gente teve que juntar essa saladona toda, dar um ritmo nela e soltar, assim. Então foi um grande exercício, né? Muito agradecida pelo nosso mentor, o Leandro, né? Que colocou a gente nisso. São essas oportunidades também que nos enriquecem, né? Acho que todo mundo sai depois desse exercício com aquela fagulha, assim, do que a gente dá para trabalhar, que criatividade é essa e como que junta gente, assim, que nunca se viu na vida, que propõe uma coisa e tem um resultado aqui que a gente acabou de ver de todo mundo, né? Então, acho que é por aí. Algum comentário? Boa noite. Primeiro eu queria parabenizar vocês pelo filme. Foi dito anteriormente que vocês pegaram cenas de tanta parte movimentada do centro
e como as partes mais pra dentro de São Vicente, que não é tão vista assim. Aí eu pude notar, por exemplo, no roteiro das cenas que vocês filmaram no centro, ali no Beira-Mar, na linha amarela, e tanto na praia, que são partes bem movimentadas de São Vicente, tanto de veículos como pedestres e as próprias bicicletas. Eu queria saber se essa foi as cenas, os locais foram propositais ou vocês foram, na hora que vocês foram montando, vocês perceberam que vocês estavam chegando nas partes mais movimentadas mesmo ou se vocês colocaram alguns outros locais no roteiro que não ficou no corte final do filme. A gente não fez nenhuma filmagem, né? Tudo que a gente pegou foi material que a gente encontrou no YouTube, assim. Mas eu acho que muito que a gente conversou também foi sobre. Quando a gente fala sobre bike, a gente também fala um pouco sobre acesso à própria cidade. E a gente tinha muito a ideia de falar um pouco sobre a ciclovia também, né? Então, quando passa pela praia, essas partes mais movimentadas, é onde existe a ciclovia, né? E existem essas outras partes da cidade que aparecem, que não tem nada, que a pessoa tá andando no meio da rua ali, né? Então, foi um pouco disso, assim, que a gente tava pensando também quando a gente escolheu essas imagens bem diferentes, né? Não, é só lembrar sempre que a estrutura pública, né, principalmente quando tem um prefeito biscoiteiro, porque a bicicleta ela passa do lado desse ônibus lotado, ela passa diante dessa polícia que enquadra quem está de bicicleta, usando bicicleta. Então é como se a gente estivesse fazendo uma coleta de ingredientes. E aí tem a bicicleta onde ela deveria estar, amarrada no lugar destinado para ela, que é um lugar ideal, e tem a bicicleta que existe, que às vezes está solta, que às vezes está sem banco, que às vezes está... E aí eu acho que a gente consegue, com todos esses ingredientes, né, com esses elementos que a gente juntou, tem uma parte que foi filmada que o Leandro... Não foi a gente que coletou, que foi o Leandro que filmou para outras finalidades, e aí a gente acabou usando porque é fácil em São Vicente e na Baixada de forma geral escapar uma bicicleta no fundo. Então, quando você está olhando lá o Google Maps e você vira a câmera, vai ter uma bicicleta por ali. Aquela bicicleta está sempre contando uma história, como um tênis conta uma história, como um óculos conta uma história. Por isso, porque não são objetos, são formas de ver o mundo, de andar o mundo, né? E aí acho que fez muito bem, assim, com o montão, porque é muita imagem, que é um pouco uma roubada também, né? Ter muita imagem, muito ingrediente para cozinhar. Então foi bom a economia. Pode se perder e pode também você achar que precisa usar porque tem. E não era necessário. E a IB conseguiu fazer numa linearidade boa, assim. Uma coisa que eu acho muito interessante foi esse truque de pegar as imagens do Google Maps, porque eu nunca teria pensado nisso, né? Eles fizeram isso e eu tava, tipo, vendo as imagens, assim, e eu queria muito que, pelo menos, as imagens que fossem, tipo, da praia, fosse essa coisa mais... Mas, tipo, meio onírica, assim, meio poética. Tanto que eu botei a maioria delas, tipo, debaixo da voz da Dona Bia, que é pra ser a voz de São Vicente, né? Porque a gente, que nem eu falei, a gente imagina muito São Vicente com essas imagens, assim. Então, eu acho que é um momento de respiro, assim, daquela correria, de você, tipo, ver essa coisa, assim, que é a praia, tipo, andar de bicicleta na praia, assim, às vezes é um lazer, né? Não é geralmente uma coisa de trabalho. E eu acho que quando eu fui botando as imagens, assim... O que eu mais pensava era, tipo, essa parte aqui, ela é importante pra ter um respiro, mas eu não quero que o filme seja isso aqui. E aí foi, tipo, encaixar imagens de outros lugares em outros momentos do filme. Principalmente porque na parte que ele tá falando sobre ir trabalhar e tal, e a bicicleta tá andando e tá sendo recortada, tá passando na rua da minha casa. Tipo, bem ali do lado de onde eu moro, que é ali no Parque São Vicente, né? Então, tipo, eu montando, eu falei, pô, eu faço esse caminho também pra ir trabalhar. E eu fui cortando, eu fui montando, pensando, tipo... De acordo com o que ele tá falando, tipo, em quais partes que eu estaria, tipo, no meu caminho de ônibus, assim, sabe? Porque eu acho que é um pouco da visão, assim, de quando você tá saindo por ali, andando por ali, pelas ruas, é você pensar, assim, o tempo que demora de um caminho pro outro. Escudo. Andrei, Santi, Marcelo, Henrique.
Cadê o Marcelo? Valeu. Só mais alguns comentários, né? Que eu acho que a Letícia falou sobre uma salada. E eu acho que é interessante que um professor uma vez fez analogia dos filmes com bolo, né? E a relação dos filmes documentários com as imagens, onde a imagem ela entra como uma cobertura, né? Então, o principal do bolo é a massa, o principal do filme é a palavra, e em cima você coloca uma cobertura. E aí em cima você coloca uma imagem. Esses 5 filmes, eles fazem o inverso, né? As imagens, elas têm muita força. Elas não estão a serviço da palavra e do discurso, né? E também todos os 5 filmes, ao contrário do jornalismo que se pressupõe imparcial, neutro, e a gente sabe que, como dizem, neutro só detergente, né? São filmes que se posicionam diante do mundo, né? São filmes muito críticos, na minha opinião, são filmes, em última instância, anticapitalistas, né? Porque eles estão questionando, de fato, o sistema, né? Quando em Os Grandes Não Cabem Aqui existe essa permanência, essa reincidência do problema, a gente sabe que o problema não é um prefeito X ou Y ou uma certa Câmara de Vereadores ou não. É o capitalismo, né? É a busca do lucro permanente, né? E eu acho que fechar com o escudo, eu acho que tem também esse recado, né? De como que é possível fazer um filme político que é arte também. E que nem por isso é menos incisivo e contundente. Mas era uma coisa que eu estava refletindo, né? E que também eu conversei um pouco com o Marcelo sobre, que na apresentação do grupo, quando eles foram compartilhar a ideia, tinha essa preocupação de não fazer algo jornalístico, né? E é muito interessante que tem muita manchete de jornal no filme. Só que numa relação muito dialética, eles aparecem tão rápido que é um gesto do filme de dizer, pouco importa, na verdade, você parar aqui e ler direito o que está nessa manchete. Porque a forma de se relacionar com esse filme não é entender ele de forma racional. E não é entender ele de uma forma onde ele vai te explicar as coisas. É quase como se o filme dissesse assim, a questão não é entender. A questão não é que é preciso explicar. Ou sente ou não sente. Porque explicar está mais do que explicado. E colocar isso dentro do filme, na forma do filme, eu acho que é muito interessante. Então, eu queria passar aqui para o grupo comentar sobre o processo do filme. É isso. Bom, boa noite, galera. Falar um pouco sobre o começo do filme, né? A ideia de fazer sobre... Acabou não sendo, né, sobre a Operação Escudo, mas no começo era isso. Partiu de mim. E... As minhas artes, de forma geral, são sempre politizadas. Apesar de eu fazer moda, eu sempre tento passar a minha visão de uma pessoa da periferia e trazer esse pertencimento, sabe? É uma área que é muito marginalizada, então eu tento trazer coisas boas e denúncias também com a minha arte. Então isso não foi diferente nesse filme. Eu lembro de no dia eu trazia a ideia para o pessoal e todo mundo já pensar sobre e trazer algo para somar, né? Então, tipo, no começo era para ser algo sobre a Operação Escudo e acabou sendo algo sobre a ditadura, né? Porque acho que é um reflexo do que aconteceu desde o começo de tudo aqui de São Vicente, do Brasil e tudo mais. Então a gente tentou englobar tudo e não deixar algo focado só na Operação Escudo, né? Que, tipo... Era uma dos nossos objetivos para caso algo aconteça amanhã, a gente relatar isso e não ficar quieto. E acho que é isso. Mano, fazer esse filme foi muito doido, assim, pra mim, assim, porque eu acho que eu tinha na minha cabeça o que era cinema e o filme meio que quebra, assim, né? O que eu entendia de fazer cinema, assim. Foi muito difícil, mas também acho que foi muito fácil, porque eu acho que
tudo que tá no filme tava entalado dentro da gente, né? Porque é isso, a gente trabalha e vive uma realidade aonde a gente chegou, tipo, é normal, é comum, a gente se acostumou com isso, né? A gente se acostumou em saber que as pessoas, enfim, estão morrendo, que a polícia invadiu e bilibiroló. E aí também tem a questão das escolhas, assim. Eu acho que a gente estava muito preocupado em, por mais que tenha ali falas de jornal, em não fazer o filme inteiro ser só voz de jornalista e tudo mais. E aí, nesse momento, eu lembrei que eu tinha recebido uns áudios, né, no celular. E eu falei, mano, como contar essa história? E aí eu lembrei do áudio da minha amiga, e eu lembrei também, quando aconteceu a Operação Escudo, eu estava em São Paulo, no Carnaval. E aí eu ia descer pra Baixada, meu amigo me mandou um áudio e falou, mano, não desce. Não desce, fica aí, curte seu carnaval, aqui tá foda e tal. Não achei esse áudio. Mas aí eu provoquei isso, né? Falei, mano, e se a gente procurar áudio da galera que mandou pra gente? Porque a gente consegue brincar também sobre essa perspectiva, né? De quem tá ali, de quem tá com medo, e, né? De quem não pode sair de casa. E aí o Santi também lembrou de uns áudios que ele tinha trocado com um amigo. Eu achei um áudio de uma amiga. E também tem essa coisa do... usar esses áudios, acho que é sobre a perspectiva de quem mora e de quem tá correndo risco, mas as imagens e as imagens de quem tá perseguindo e de quem tá matando, né? E foi muito doido, assim, porque a gente também fez uma enxurrada de imagens no Drive, eu acho, muita informação, muita coisa, assim. Mas o filme mesmo, a gente se encontrou 2 dias e o filme foi feito em 2 dias, assim, e foi muito intenso, assim, pra gente. Teve até uma hora que a gente tava trabalhando com uma luz ambiente vermelha também, que o Marcelo ligou. Falei, amigo, pelo amor de Deus, troca essa cor que a gente tá no filme. A gente tá dentro do filme. E, mano, foi muito doido, assim, tipo, mas eu tô muito feliz, assim, com o resultado. Não feliz, tipo, né, porque não é um filme feliz, assim. Mas eu acho que a gente tem medo de falar sobre isso, né? É uma coisa muito comum, que a gente já meio que aceitou, tipo, que é isso mesmo, não tem muito o que fazer, tá ligado? Vem a Operação Verão, os turistas descem, a polícia tá, tipo... É isso, na praia o tempo inteiro, é isso também, a gente não pode nem andar de bike, a nossa bike é tomada, tipo, várias coisas, assim, mas acho que a gente conseguiu falar, tipo, sobre isso. Mas eu confesso que é isso também, a gente tá com um pouco de medo, assim, né, tipo, por exemplo, essa coisa quando o Leandro falou, o filme vai ficar, talvez, publicado no YouTube, a gente falou, mano, será que a gente vai bancar, tá ligado? Ter uma prova ali do que a gente tá pensando, do que a gente tá falando, enfim, muitas coisas. Salve, sou Marcelo, fiz a montagem do filme. Mano, acho que assim como o Andrei falou, tipo, tinha também uma outra perspectiva de cinema, também você começa a trampar com vários nichos de mercado, assim, mais pra um lance comercial, né? E aí isso vai moldando muito a sua mente e tal, e a gente é de periferia, né? Todos nós aqui ou nascemos, crescemos e ainda vivemos na periferia. E, mano, foi muito bom, tipo, ter feito esse curso para realmente ter essa outra visão de possibilidades de se criar, de se discutir temas e de manter a nossa memória viva também, né? Porque é isso, a gente tinha essa preocupação de não trazer algo jornalístico, porque quando você pesquisa sobre o tema já é isso que vai aparecer, sabe? Já é esse retrato da violência, da dor que tá ali na nossa cara quando a gente pesquisa sobre o tema. E... a gente de dentro da periferia, a gente quis trazer um olhar mais artístico também sobre a parada, sobre o tema, e discutir a ditadura a partir da periferia, né? A partir do hoje. Então, é meio que isso, assim. No processo de montagem foi bem doido, a gente tinha muito material mesmo, assim. E a gente tinha uma espinha dorsal, mais ou menos um roteiro, assim, mas a gente não sabia muito bem o que a gente ia colocar em cada ato. A gente tinha separado os atos que a gente queria, né? Começar com aquela coisa da praia, dos turistas descerem pra cá pra curtir e tal. E aí, num certo momento, o tempo fechar, né? Tem aquela coisa do trovão misturado com helicóptero, que são sons que causam essa tensão pra gente que vive na periferia, né? Quando a gente começa a ouvir barulho de helicóptero, barulho de tiro, enfim, começa a rodar esse assunto na quebrada, já muda totalmente o clima, assim. E era mais ou menos isso que a gente quis trazer com a montagem, né? E desenrolando essa história, que nem o Leandro falou, sem respeitar também muita linearidade. A gente começa no presente, vai para o passado, vai para uma perspectiva de esperança, depois volta, mostra um pouco do sofrimento, a relação do funk também como dispositivo de se questionar, que a quebrada tem, né? E de como essa história de apagamento ela se repete cada vez mais, né?
Acho que algo interessante de se falar também é que a maioria dos sound effects que eu usei para construir o sound design do filme, eles são barulhos de armas. Eles são sons que são ou de um pedaço da arma engatilhando, um pedaço de um tiro. Enfim, eu tive essa preocupação assim de usar sons que construíssem o filme e que dessem uma dinâmica da montagem também, porque é algo muito rápido, muito acelerado, e que é esse o sentimento que a gente tem na quebrada quando tem essas operações, né? A gente tá sempre numa tensão, sempre é muita informação, muita coisa rolando, e é mais ou menos isso. Ah, e tem também o lance do vermelho, né? A gente se preocupou em ter uma estética assim no filme, porque a gente tinha muito material de muitos lugares diferentes, muitos textos, muitos áudios, muitos vídeos, e eu acho que o vermelho, assim, ele traz essa poética do sangue mesmo, da violência que ocorre em São Vicente, na Baixada Santista, desde a fundação de São Vicente. E é isso. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro falar assim, né, que a cada vez que eu assisto o filme, assim, vem esse... Acho que é o peso de uma responsabilidade mesmo com o que a gente, enfim, conseguiu reunir ali. E falar um pouquinho sobre essa parte histórica que o filme traz, né? Existe um discurso ali sobre o colonialismo, né? Que ele pode ser... Eu acho que ele se encaixa não só no Brasil, mas para qualquer contexto de colonização no mundo. Mas aí tem essa peculiaridade de acontecer em São Vicente, né? E São Vicente tem essa coisa de ser a primeira cidade do Brasil, e isso é enaltecido, ou enfim, uma tentativa disso, né? Uma tentativa de se enaltecer isso, de levantar a autoestima da população, ou enfim, trabalhar com isso. E realmente São Vicente foi o primeiro lugar, existiam outras vilas, outras coisas e tal, mas foi o primeiro lugar onde a coroa portuguesa realmente colocou os elementos que simbolizavam o seu poder. Né? Então tem lá o Pelourinho, a Câmara Municipal, não sei o quê. São Vicente foi o primeiro lugar nas Américas, né? Então é a primeira cidade que começou tudo isso. E não existe motivo para enaltecer. O Brasil ele é colocado como um país de dimensões continentais, né? E que ao mesmo tempo nunca passou por tantas guerras e tal. Essa coesão territorial, né, toda, ela foi garantida, ela foi conseguida na marra, né? Toda essa coesão territorial mesmo, ela foi conseguida na repressão. E os instrumentos repressivos, a cada tempo e épocas e ciclos econômicos, sendo, né, apurado, sendo sofisticado para garantir essa unidade territorial numa guerra contra o seu próprio povo, né? Então, isso é uma continuidade histórica e passa pela ditadura militar, né, a gente traz ali a fala da Débora, sintetiza perfeitamente o que a gente quer trazer com o filme. E entendendo que a PM é um resquício, na verdade um resquício não, né? É o instrumento mais bem acabado e sofisticado de repressão e controle territorial nesse país, né? E uma curiosidade, na farda, né, tem lá o brasão e tem, se eu não me engano, são 28 estrelas. Cada uma dessas estrelas faz referência a um episódio de repressão, né, que seja importante para a corporação. A primeira começa em 1831, que é a criação da Milícia Bandeirante, aí vai passando Guerra de Canudos, Revolta da Chibata, enfim, né, sempre guerra contra os movimentos. E a última estrela, ela é uma referência à Revolução de 64. Né? E a polícia militar ela é formatada durante a ditadura militar, acaba a ditadura, a anistia, tal, todo mundo amplia restrita, no período democrático, e as PMs continuam existindo. Então, né, ditadura ou democracia para quem? Né? É essa reflexão que a gente quer trazer com o filme também, né? E aí a gente está no ano que são 40 anos de democracia,
né? E, enfim, um país que não puniu seus torturadores, enfim, como a mãe Débora, a Débora colocou na fala dela que a gente pegou. E, enfim, a gente precisa entender melhor como que a gente entende essa democracia e como que a gente enxerga os próprios símbolos na cidade, né? Aquele monte de cruz de Malta. Os vascaínos vão ficar bravos, né? Aquele monte de cruz de Malta na cidade. Pô, isso é tão pesado, sabe? Deveria ser considerado uma apologia à violência tanto quanto uma suástica nazista, assim, sabe? Porque se a escravidão foi um crime contra a humanidade, você pega o símbolo, um dos símbolos que estabelecem isso e fica lá, primeira do Brasil, porra. Complicado. É isso. Comentários, perguntas? Alguém quer se manifestar? Estão todos satisfeitos? Gabi. Oi, gente. Boa tarde. Primeiro eu quero parabenizar vocês e dizer que tudo que vocês falaram que vocês queriam passar, vocês passaram. Tá no filme, assim, a gente sente isso. E eu me arrepiei em vários momentos, assim. Ainda mais pensando que é a Operação Verão, é a coisa mais comum, mais normal que tem aqui. Vocês tiraram, acho que a anestesia, assim, que a gente tem a respeito da violência, a respeito desse tópico. E o mais, assim, o que eu achei mais impressionante, não só na montagem, mas na construção do filme, tá mais um comentário mesmo, tá? É como vocês conseguiram falar de tantos assuntos sem ficar um filme perdido, que não sabe do que tá falando, sabe? Acho que isso é assim, pra mim, assim, como documentarista, é uma das coisas mais difíceis, é encontrar o seu ponto de partida, saber aonde você quer chegar, e esse meio aí, onde a gente realmente pode abrir para vários outros assuntos, não se perder. Então, mais uma vez, eu queria parabenizar vocês, que eu acho que isso ficou incrível. Isso que você falou de São Vicente, e eu vou pegar o gancho aí da Cruz de Malta, que também foi usada muito pelos nazistas. É um símbolo que eu acho muito esquisito, realmente, a gente ter, mesmo depois, enfim, de várias vezes. E uma parte do filme, acho que é bem no meio do filme, onde tem aquele tiro e tem o Black. Meu, impactou tanto, eu fiquei tão arrepiada que eu falei, já passou? Sei lá, se vocês tivessem até colocado mais tempo, eu acho que ia ficar ainda mais impactada, assim. Porque passa rápido, mas ao mesmo tempo me dá a ideia de que é só mais um tiro, é só mais uma coisa, sabe? De acordo com os jornalistas, de acordo com a própria polícia militar. Assim, faz sentido no filme eu não ficar tanto tempo ali. Eu sinto, mas logo passa, porque é assim que o pessoal lida com essa situação. Então, parabéns de novo. Bom, gente, então, alguém que mais quer fazer algum comentário? Bom, só aproveitar, né, gente? Já que falaram do Caio Amado 2 vezes, eu vou falar uma terceira. Prestar solidariedade às professoras e professores que estão em greve. Estavam aí fazendo uma luta dura essa semana. E para vocês perceberem o quanto o arquivo é fundamental. Uma das principais peças que está circulando nas redes sociais é o nosso Caio Amado, em 2015, publicando uma charge de repressão contra os professores do Estado e declarando solidariedade, tamo junto, e agora, né, rejeitando um salário digno, um aumento digno, enquanto ele aumentou em muito, né, o salário dele, não sei se foi uns 80%. Então fica aqui a nossa solidariedade aí às professoras e professores de São Vicente. Dizer que essa live vai permanecer no YouTube por mais alguns dias. A gente vai definir coletivamente no grupo, né, do curso quantos dias, mas a ideia é que não fique indefinidamente, porque a gente quer dar a autonomia de cada grupo, de cada filme, decidir se vai deixar visível no YouTube ou se vai deixar com um link restrito, seja por questão de segurança, que eu acho que é uma preocupação importante que o Andrei trouxe, ou seja por uma outra questão aí muito melhor, que são filmes que têm toda a condição de serem exibidos em festivais, né? Então,
muitos festivais acabam exigindo ineditismo, então não pode ficar lá aberto publicamente. Mas a gente quer também que as pessoas tenham a oportunidade de assistir, então eu acho que vai deixar alguns dias ali, ver quanto tempo, e aí depois a gente sobe de novo no YouTube só a parte aqui da conversa, do bate-papo, que eu acho que é importante ter o registro, e também dos grupos que quiserem também deixar o filme liberado de forma aberta, aí a gente também sobe de novo. Mas é isso, em algum momento essa live vai ficar com acesso restrito. Agradecer todo mundo que veio aqui, né, pessoalmente. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma certa tradição de cineclube, né, porque nunca é só ver, é discutir, é pensar cinema. Agradecer também quem esteja vendo no YouTube e dizer que a gente vai produzir ainda material lá na página do Contra Arquivo São Vicente, a partir dessas conversas, né? Divulgar uns cortes também para estimular a turma a ver os filmes. E é isso, gente. Boa tarde, obrigado a todo mundo.